Vamos aproveitar que a gente tem falado aqui, tem sido cortado pelo defeito de gravação. Vamos voltar a falar que eu falei aqui numa telha que pinta telha, né? Claro, uma tinta que pinta telha, né? É uma resina com pigmentação que pinta tinta. Aliás, a maioria, ou todas as tintas, elas têm uma resina, que é uma resina acrílica, uma resina disso ou daquilo, que é misturada com pigmento e com outros ingredientes que vai pintar. E também o negócio da hidrofobia, né? Porque a hidrofobia, na realidade, é uma doença, mas é praticamente isso. É uma higrofobia, ou uma rejeição à água, tá? que a tinta dá. Vamos voltar então a falar do material de telhas que existe. Existe telha de poliéster, existe telhas de plástico, telhas de PVC, telhas de plástico, digamos a expressão mais corriqueira, vagabundo, de plástico mais resistente. E você pode ter realmente telhas modernas, onduladas, ou até mesmo em placas planas, ou trapezoidais, de ótima qualidade de plástico, porque hoje o plástico, e já há muito tempo, inclusive o plástico, ele tem condição de apresentar telhas magníficas. Eu me lembro que eu tinha um grande trabalho para fazer, de 12 chalés, para um evento muito grande de queijos e vinho no estádio de Remo da Lagoa, na Zona Sul, ali perto do Leblon, e eu tinha que fazer 12 chalés de 100 metros, então seriam no mínimo 1.200 metros quadrados de telhado. Só que os telhados tinham muito mais metragem quadrada, porque o telhado era de um tipo assim, que eu vou desenhar aqui, ó. O telhado era desse tipo que está aqui, tá vendo? Então o que acontecia? Eu tinha telha vindo assim, 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 e ia para lá, com um beiral grande. Isso mais ou menos para 100 metros quadrados de base, mas o telhado em si dava quase 200 metros quadrados, porque tinha essa curvatura que era parabólica e bem alta mesmo. Como é que eram essas telhas? Essas telhas eram de PVC extremamente flexível e era uma tripa, uma telha longa, veja isso aqui com 8, 10 metros por 10 centímetros de largura. E essas telhas elas eram encaixadas umas nas outras por uma guia. Você enfiava uma na outra e ia empurrando. Ela vinha em corte, ela tinha uma ponta assim, e essa ponta aqui, que era, digamos, a fêmea, ela recebia o macho da outra, que era aqui, ó. Entendeu? E que vinha fazer a outra onda. Era assim por diante. E você colocava 10 metros de telha, espetacular, translúcido, com luz. Esses chalés ficaram lindos, tá entendendo? E era totalmente impermeável, com vedação total, e as telhas tinham o comprimento da curvatura do teto. Elas só tinham o defeito de ser estreitas. Elas tinham 12 centímetros, 13 centímetros. Recentemente eu vi isso em Dubai, eles usando uma telha de comprimento, digamos, infinito, quilômetros de telha, pela uma largura de 1,20 m, mas dentro do mesmo princípio. Uma telha macho encaixa na telha fêmea e vai empurrando. E os homens que iam puxando isso aqui, são milhares de homens de todas as nacionalidades, puxando essas telhas. Interessante, né? A telha vem em um rolo, enrolada, como se fosse um rolo de papel higiênico, né? Mas é um rolo de alumínio colorido já na cor, que lá no caso de Dubai é vermelha. E ela vai se justapondo sobre o telhado, fazendo o formato do telhado subindo e descendo. E vai uma máquina que já vai estrudando ela, vai pressionando ela para fora, já com as ondas que ela tem que ter, e os homens vão puxando e estendendo ela. Milhares de homens puxam essa telha, e depois entra uma outra telha encaixada naquela e vai embora. Uma coisa que eu fazia há 30 anos, eles estão fazendo agora em macro, numa coisa maior, mas é a mesma solução. Mas existe telhas de policarbonato, muito resistente, telhas de fibra de carbono, você tem 1000 materiais plásticos que são extremamente resistentes e que não sofrem corrosão. Mas a telha metálica, ela ainda é uma telha bastante, vamos dizer assim, sugestiva, bastante prática e econômica. O telhado metálico, o telhado de alumínio, é um telhado caro. Daí criou-se a telha Galvalume. O que é a telha Galvalume? A telha Galvalume é uma telha que, embora ela seja de aço, né, seja uma telha galvanizada, ela recebe uma cobertura, uma película micro, né? Ela é pequenininha, a película de zinco, que é para equilibrar ali a oxidação, e uma outra camadazinha de alumínio.
Então ela fica uma telha muito resistente, normalmente é trapezoidal ou ondulada, você tem as duas. E essa telha também, como aquela telha que eu acabei de falar, ela pode ter o comprimento que você quiser. Normalmente para a obra, a gente bota do comprimento de uma carreta. 9 metros, 10 metros, 12 metros, 6 metros, tamanho do frete que a gente tem. Mas isso facilita muito a execução da obra, porque o material é leve, durável, de certa forma bonito, reflete o calor. E há casos em que a telha não tem essa flexibilidade toda, ela já vem pronta com 3, 4, 5, 6 metros, que ela é sanduíche. Ela tem o alumínio por cima e o alumínio por baixo. E entre ela tem uma camada de poliuretano, de isopor, de qualquer material isolante, de fibra isolante. Então você vai ter a qualidade de ser impermeável, ultra leve, né, e não passar calor. Se bem que, se você for medir, o que reflete de calor é uma grandeza muito importante. Essas telhas refletem muito calor. E à noite ela libera rapidamente esse calor, você tem um clima muito bom. São telhas relativamente baratas, agora estão caras devido ao problema de dólar, mas elas são relativamente baratas, a mão de obra é extremamente rápida, limpa, e você não sobrecarrega de peso.